Olá, esse é mais um Exame Infra, seu podcast que discute o presente e o futuro da infraestrutura brasileira. Eu sou André Martins, repórter de Brasil e Economia aqui na Exame, e ao meu lado está Maurício Malanconi, CEO da Suporte. Tudo bem, Maurício? Olá, André. Eu sou Maurício Malanconi, fundador da Suporte, uma empresa dedicada a transformar a realidade da infraestrutura brasileira, e é um prazer estar aqui novamente, André, hoje para gravar o nosso 31º episódio. Passou rápido o tempo, hein? Passou rápido. E no episódio de hoje a gente tem a satisfação de receber Bruno Carnelosso, ele que é sócio da Radar PPP que realiza estruturação e acompanhamento de vários projetos de PPP e concessões no Brasil, e ele está aqui para falar dos grandes números que a gente tem no mercado, discutir um pouquinho do setor e também falar de uma nova linha dentro de concessões e PPPs que está em crescimento, que são as concessões ambientais. Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao Exame Infra, obrigado por ter topado conversar com a gente. Opa, tudo bom, pessoal? Bom, primeiro eu queria agradecer, André, Maurício, pelo convite para participar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui muito legal. Vamos fazer uma conversa bem tranquila aqui, aberta. Estou disponível para qualquer pergunta. Ótimo. Bruno, eu queria começar que você explicasse um pouquinho do trabalho da Radar. E vocês têm esse acompanhamento de perto de todos os projetos que estão mapeados de concessão em PPP. Eu queria que você, além de explicar, trouxesse esses grandes números para a gente hoje de quantas iniciativas existem no Brasil de concessão em PPPs. Legal, André. Bom, a Radar, ela é uma empresa que foi fundada em 2014 e o nosso foco está 100% voltado para o mercado de concessões e PPPs. Lá atrás, os sócios fundadores viram uma necessidade de entender o mercado de concessões de PPPs e acompanhar esses diversos projetos que iam surgindo ao longo dos anos. Então, a gente montou uma base de dados que chama Radar de Projetos, que é uma base que monitora todos os projetos de concessão e PPP no Brasil. Então, a gente está falando hoje de 19 segmentos que são monitorados, e dentro desses 19 segmentos tem cerca de 7 mil iniciativas. Então, tem uma quantidade grande de projetos que a gente acompanha e monitora. E a minha atuação dentro da Radar é um pouco mais voltada para a estruturação de projetos. Então, lá dentro a gente está dividido em 3 frentes, né? Uma frente de acompanhamento desses projetos em si, uma frente de consultoria, então a gente está muito voltado ali para a estruturação de projetos de concessão rodoviária, iluminação pública, educação, escolas, hospitais, concessões florestais, e uma outra linha voltada para treinamentos. Então, a gente acaba que olha o mercado de concessões e PPPs como um todo, tá? Então, dentro desses 7 mil projetos que a gente tá olhando hoje, a gente divide ele em fases. E aí, nessas fases, a gente entende se ele é um projeto que ainda está bem no início, se ele teve só intenção pública anunciada, ou não é um projeto que já está em fase de licitação, ou ele está com uma consulta pública aberta, ou é um projeto que já está com um contrato iniciado. Então, a gente faz esse acompanhamento do mercado de PPPs e concessões como um todo. Tá? Ô Bruno, o Brasil vem vivenciando um boom de concessões e PPPs nos últimos anos. Esse movimento é um movimento estratégico, estrutural, ou depende de uma condição macroeconômica, na sua visão? Olha, eu acho que é algo mais estratégico mesmo, tá? Porque através de concessões e PPPs, você consegue um modelo de contratação que, na minha opinião, ele é muito bom para você conseguir fazer aquele projeto ir para frente e ser executado com qualidade. Porque num modelo de contratação de uma PPP ou uma concessão, você está falando de um contrato de longo prazo, em que você tem uma única empresa concessionária que vai fazer a contratação de todos os serviços necessários para você conseguir executar aquele projeto, e você tem algo centralizado. Quando você fala de uma contratação direta do governo, de um município, estado, algum órgão da União, para executar um projeto específico, ele tem que fazer contratações diversas, né? E aqui não, você consolida isso tudo em uma única empresa. Então ela vai ser responsável por fazer o projeto, construir, operar, fazer a manutenção, toda a modernização. E aí, além disso, você tem uma série de amarras dentro de um projeto de concessão em PPP, em que, se o concessionário não executa aquilo de forma correta, ou com a qualidade correta, ele acaba sendo penalizado. Então, vamos pegar, por exemplo, um projeto de iluminação pública.
Você coloca uma concessionária e começou a atuar e fazer a modernização de um parque de iluminação pública em um município específico. E ela tem alguns sisteminhas ali de mensuração de desempenho. Então, se por acaso ela deixa durante o dia postes acesos e durante a noite apagados, ela vai ser penalizada na contraprestação que ela recebe daquela prefeitura específica. Então, você faz com que o serviço ele tenha uma qualidade muito alta, você seja bastante eficiente, porque você está falando de uma empresa privada que ela é remunerada para fazer aquele serviço, para executar aquela obra, para executar aquela infraestrutura específica. E aí, por conta disso, você consegue ter um modelo de contratação que, na minha opinião, é vencedor, tá? É um modelo de contratação muito bom. E aí, por conta disso, cada vez mais eu imagino que a gente tenha mais e mais projetos de concessão em PPP saindo. E Bruno, olhando mais uma vez para os números, né? Até no levantamento que vocês mandaram aqui para a gente, para nessa conversa, são mais de 300 projetos que estão ali numa fase próxima de leilão. Você vê que a gente já estava, no ano passado, a gente teve um leilão a quase 4 dias, mais ou menos, né? Cada 4 dias ou até mais, mas foi um levantamento que a gente conseguiu fazer aqui na Exame. E a gente tem essa perspectiva de mais leilões ainda. Você vê que esse mercado, e principalmente olhando para PPPs, né? Que eu acho que concessão, principalmente quando a gente olha concessão rodoviária, mas PPPs, ele está se consolidando e virando os governantes, independente da ideologia política, eles estão vendo um valor na PPP exatamente para dividir os custos quando é uma obra grandiosa, ou até não em obras grandiosas, mas tendo essa divisão entre o público e o privado trabalhando em conjunto? Sim, então, só para deixar então o telespectador aqui que está assistindo com uma visão clara entre os dois modelos de contratação. Quando a gente fala de uma PPP ou uma concessão comum, por exemplo, uma rodovia, é um modelo em que, quando o usuário passa, ele paga uma tarifa específica e a concessionária, aquela empresa que está operando aquela rodovia, por exemplo, ela recebe um valor de tarifa para remunerar toda a obra que ela fez, tá? Então, essa é uma concessão comum em que o dinheiro, que paga o projeto, ele sai do usuário. Quando a gente fala de uma PPP, ele é um valor que, geralmente, esse valor ele sai do bolso da prefeitura, da União, do Estado, então, no formato de uma contraprestação. Então, por exemplo, uma iluminação pública, você tem um modelo em que existe uma contraprestação que a prefeitura vai pagar, e essa contraprestação ela vai remunerar a concessionária pelo serviço que ela está executando, modernização do parque e assim por diante. E aqui, André, eu acho que quando você está falando de PPP, você está falando num formato aqui misturado de uma concessão patrocinada, né? Em que você tem tanto o valor de uma tarifa, por exemplo, no Trem Intercidades, né, que saiu recentemente, vai ser uma concessão patrocinada. Você precisa... Você vai ter uma certa remuneração vindo da tarifa e uma outra vindo do Estado, da União, de quem for ali, do órgão público que está fazendo o pagamento de uma contraprestação. E aí, nesse caso, você tem esses dois valores somados para compor a remuneração que paga pelas obras e investimentos que estão sendo executados pela concessionária. Então, eu acho que é um modelo também que funciona muito bem e ele vai, com certeza, ajudar a novos projetos saírem. Você já tem vários que são nesse formato, nessa modalidade, mas é um modelo que com certeza vai funcionar muito bem. Um ponto que é importante aqui e que traz um pouco mais de risco para a empresa que está indo participar como licitante ali e se tornar concessionária, é que quando você tem uma parte da remuneração atrelada a um pagamento do poder público, muitas vezes você tem que avaliar qual que é a capacidade de pagamento daquele estado, daquela prefeitura, daquele órgão específico. E a empresa privada ela vai avaliar isso e entender quais são as garantias, né, que eu tenho de que eu vou receber aquele valor. Porque uma coisa a sede da Exame fica aqui em São Paulo, né? Uma coisa é uma PPP, algo em São Paulo que é uma cidade que tem um caixa volumoso. Outra coisa é quando a gente olha para cidades menores, etc., que também estão fazendo esse tipo de projeto, né, Bruno? Com certeza. As empresas que participam das licitações, elas avaliam e olham qual que é o risco que ela vai ter daquela fonte pagadora. Então, algo que é bem interessante. Por que o modelo de PPPs para iluminação pública é tão vencedor como ele acontece hoje? Você tem, desses 7.000 projetos que eu estou falando aqui que a gente monitora hoje, e que a cada dia vai aumentando essa quantidade dentro da base de projetos no radar de projetos, 800 e poucos
são de iluminação pública, que é um modelo de contratação no formato de PPP, que você tem uma contraprestação sendo paga pela prefeitura. Só que nesse caso específico, você tem um imposto, uma arrecadação, que é a COSIP, ou a CIP, né, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que ela fica vinculada ao pagamento da contraprestação. Então, para a empresa concessionária que está participando daquela licitação, ela tem uma garantia de que vai receber, porque você tem um valor de recursos que está sendo depositado numa conta apartada específica daquele município e vai ser destinada para o pagamento da contraprestação. Então, quanto mais amarrado a gente conseguir deixar no modelo de PPP a garantia de que o concessionário ou que licitante vencedor ele vai receber aqueles valores de contraprestação, mais sucesso esse tipo de projeto tem, mais licitantes ele consegue atrair. Ô Bruno, na sua visão, as garantias hoje, né, das PPPs, elas dão o conforto necessário para os investidores? Então, eu acho que na maior parte dos projetos, sim, estão sendo desenvolvidos mecanismos que conseguem garantir um bom recebimento ali, né, da concessionária dos valores de contraprestação. Em projetos em que você consegue vincular algum tipo de arrecadação, que nem nas PPPs de iluminação, putz, isso é sensacional, porque aí você fica com isso de forma muito clara para o licitante que vai participar. E com o novo marco de saneamento, por exemplo, que você começa a conseguir aplicar tarifas, né, em cima dos valores dentro dos projetos, isso faz com que você também tenha ali uma certa garantia de que aquele projeto específico, ele vai ter uma parte sendo patrocinada pelo usuário e uma parte sendo patrocinada pelo poder público. Então, você consegue ponderar e dar um certo equilíbrio para que esses projetos consigam atrair licitantes e players no mercado. Perfeito. E Bruno, olhando, vocês participam muito da análise e da estruturação de projetos, né? Olhando muito como um todo, na maioria dos projetos que estão rolando no país, né? Você vê que hoje os projetos eles têm uma maturidade e eles estão indo a mercado bem melhores do que há 3, 4 anos atrás. E quando você olha para os riscos ainda, ou algo que deve ser discutido, que ainda não está sendo discutido, ou está sendo discutido, mas não está na primeira prioridade de quem está estruturando e olhando esses projetos. Legal, é uma pergunta boa. Eu vou pegar um horizonte de tempo aqui no histórico de dados do radar de projetos. Tá? Quando a gente olha antes de 2019, a gente tinha menos de 100 projetos por ano indo para licitação. De 2020 para frente, esse número aumentou pra caramba. E aí, a partir de então, você começou a ter mais de 150, 160, 170. Teve um ano específico com 230 projetos sendo licitados e contratados, tá? Então, com certeza, você teve um aumento expressivo aqui do número de projetos e a qualidade desses projetos aumentou bastante. Algo que é bem interessante de analisar, que está muito em foco ultimamente, são riscos voltados para eventos extremos. Então, quando a gente olha um passado recente, teve um projeto que, por exemplo, foi estudado pela Radar, que é o projeto no Rio Grande do Sul, o Cais Mauá, que teve um licitante vencedor, mas por conta da enchente que teve lá no passado, esse contrato ainda não foi assinado. Então, algo que eu estou vendo que está começando a ficar bastante frequente nas discussões como é que a gente passa a inserir dentro dos contratos que estão sendo estruturados itens relacionados a riscos de eventos extremos. A gente teve agora também, né, na semana passada, as inundações ali em Pernambuco. E no final de semana também teve mais casos, né? Então, e aí é um tema que ele ainda não está incorporado nos projetos de uma forma clara, porque quando a gente olha, é um risco bem relevante, por exemplo, uma rodovia. Uma rodovia que fica no litoral e você tem um risco ali de desabamento, deslizamento, que possa influenciar naquela condução de tráfego daquela rodovia específica. Você provavelmente precisa de estudos que são contratados lá na fase de estruturação do projeto, que vão avaliar qual que é a infraestrutura que precisa ser colocada ali, que vai conseguir suportar aqueles eventos extremos. Então, tem uma série de riscos que eles estão sendo melhorados dentro dos contratos, estão sendo
feitos. Então, isso faz com que o setor privado ele fique um pouco mais tranquilo para participar de novos projetos, porque você tem uma matriz de risco com riscos mais bem alocados para cada parte que consegue suportar aquele risco específico. Mas acho que ainda tem bastante coisa para evoluir, tá? Então, se a gente olhar no geral em projetos de concessão e PPP, são poucos os projetos que avaliam de forma mais profunda lá na etapa de estruturação itens relativos a riscos climáticos, por exemplo. Mas um setor que começou a colocar isso de forma mais visível recentemente é o de rodovias mesmo, que está com uma normativa em que você tem que destacar um percentual específico para infraestrutura resiliente do valor arrecadado com as receitas tarifárias. Ô Bruno, uma dúvida com uma pergunta, né? A Radar PPP, ela acompanha o ciclo do projeto até o leilão ou também após o leilão? Se também após o leilão, nós temos recebido aqui muitos entrevistados que têm se preocupado com relação ao blackout de mão de obra, né? Se vocês acompanham, vocês têm esse tipo de feedback para entender aonde está o próximo gargalo? Legal. A gente acompanha os projetos desde o início, desde a fase em que você tem ali uma intenção pública anunciada, até sem o contrato estar assinado, e aí a gente continua monitorando aquele projeto específico, tá? Sobre gargalo em mão de obra para contratações recentes, a gente vê que o setor de rodovias é o que mais expandiu nos últimos tempos, tanto em número de projetos quanto em valor contratado para investimentos, tá? Então, só em 2025, se não me engano, foram 19 contratos assinados pelo Radar de Projetos, com mais de 70 bi de CAPEX. Agora, se a gente vai conseguir ter mão de obra suficiente para executar todos esses projetos, eu não consigo te dizer isso de forma clara, mas se a gente tiver recursos sendo disponibilizados para esses projetos, eu imagino que sim, que a gente consiga ter mão de obra para executar esses diferentes projetos, mas com, é lógico, recursos vindo de diferentes fontes de financiamento, do setor privado, de fundos de private equity, do BNDES, para conseguir fazer com que esses projetos caminhem. Agora, o acompanhamento específico ali dos contratos que foram assinados, né? E então, em execução, a gente não faz ele num nível tão micro assim, tá, Maurício? Entendi. Ótimo. E Bruno, aí olhando também mais uma vez para os números, né? Você tinha comentado sobre contratos assinados, né? Eu estava vendo aqui que acho que o ano que teve mais foram quase 189 contratos assinados, tanto de concessão quanto de PPP, né? Unindo as duas modalidades. Vocês, né, dentro da Radar, né? Essas discussões que vocês acompanham, vocês veem que qual que é o limite ou o teto, né? Você acha que o Brasil vai chegar ao momento que vai ter mais de 200, vai chegar a 300 contratos assinados de concessões e PPPs num ano só? Eu acho que deve atingir sim, porque a gente vem vendo esse valor crescer, né, nos últimos anos, de 2020 para frente. Se não me engano, somando essas duas modalidades, concessão e PPP, teve um ano específico que inclusive ultrapassou os 200. E é um modelo de contratação, que nem eu comentei no começo aqui da nossa conversa, que eu acho que é um modelo vencedor, né? É um modelo que você tem o privado sendo remunerado, né, por um serviço que ele está executando, e ele visa lucro. Então, diferentemente do setor público, o privado ele vai querer executar aquele projeto de uma forma bem feita para conseguir ter o resultado que ele espera do capital que foi investido. Então, à medida que o tempo for passando e os diferentes segmentos forem observando que esse é um modelo de contratação que faz sentido, então, por exemplo, a gente não tinha muitos projetos no passado de escolas, de educação, saúde, sistema prisional, e começaram a surgir novos projetos. Escolas é um que a gente tem visto vários projetos acontecendo, inclusive com leste e oeste aqui de São Paulo, né, das escolas, cada um com contratação próxima aí de 1 bi. Então, eu acredito que à medida que outros segmentos forem formando o mercado, né, criando uma base de players que conseguem participar desse segmento, e a gente começar a conseguir construir projetos nessas linhas, né, em cada um desses segmentos, vai aumentar cada vez mais a quantidade de projetos. E tem uma outra coisa, eu não acho que o mercado ele vai chegar num ponto que você vai saturar, porque as contratações elas têm um prazo, né, um período.
E esses períodos de contrato se encerram, ou às vezes o contrato se encerra no meio do caminho por algum outro motivo, algum problema da concessionária, e aí você tem uma relicitação. Então, você pode ter vários projetos sendo licitados novamente, concessões de rodovias que, por exemplo, você contratou para um trecho específico. E aí, naquele momento do tempo, você só conseguia executar aquele trecho de acordo com o nível de tráfego e de pessoas que passavam por ali e pagava a receita tarifária. Depois que você fez todas as obras de ampliação, duplicação de faixa, melhoria de pavimento, etc., você, numa próxima rodada de licitação, você vai conseguir colocar novas rodovias para dentro, novos trechos de rodovias para dentro, que antes não eram viáveis, porque você precisava de muita obra naquele momento. Então, em muitos projetos isso acontece que é aquele formato, né, o filé com osso, que você coloca um trecho que é rentável com um trecho que não é rentável para conseguir conceder um trecho maior de malha rodoviária. E aí eu acho que à medida que os anos forem passando, você vai ter já estruturas, né, infraestruturas melhores e você consegue fazer uma nova licitação abarcando mais coisas para dentro daquele projeto. Ô Bruno, nós estamos comentando aí a questão desse tamanho de mercado, né? O André levantou essa questão e em relação a PPPs sociais, né? Que são escolas e educação, enfim, educação e saúde, né? E agora você vem falar para a gente daqui a pouco sobre as PPPs florestais. Esses mercados que aparentemente são menores, são bem diversificados, né? Várias unidades podem ser que fiquem até maiores que esses ditos tradicionais, como rodovias. Qual é o tamanho? Vocês têm ideia desse tamanho do mercado das PPPs sociais e da PPP florestal? Das PPPs sociais, eu até trouxe uma colinha aqui. Quando a gente olha projetos de educação, a gente está falando hoje de 175 projetos que estão mapeados na nossa base, tá? Isso sem dizer especificamente se é um projeto realmente em intenção pública, consulta pública, licitação, contrato, ou se é um projeto que foi paralisado, cancelado. Mas comparando com a base como um todo, a gente está falando de um universo muito pequeno com relação aos 7.000 projetos como um todo. Sistema prisional, 36, é um número bem pequenininho. Habitação, 56. Então, a gente tem uma quantidade de projetos que ainda é pequena. Saúde a gente tem 192. Se a gente somar esses 4, a gente está falando aqui de uma base de cerca de 300 projetos que ainda é muito pequena frente ao total de projetos. Mas, com certeza, a gente tem um potencial para expandir muito a quantidade de projetos nesses segmentos. É um mercado que está tracionando, no seu ponto de vista. Tá Ano a ano crescendo a quantidade de projetos. Com certeza. E ainda as estruturações, como elas são um pouco mais recentes, a gente vai aprendendo à medida que os projetos vão sendo executados. Pô, em projetos de escolas, né, de educação, até esse momento do tempo, não fez sentido colocar dentro dos projetos nada relacionado à parte de ensino de fato, né? Mas mais a parte de estrutura da escola, parte de reformas, manutenção predial e assim por diante. Mas à medida que os projetos vão caminhando, a gente vai entendendo qual que é o melhor modelo para aquele segmento específico. Qual que é a matriz de risco que faz mais sentido, qual que é o formato que atrai mais players. E acho que outra coisa que a gente tem que pensar, e que o BNDES geralmente faz muito isso, é como é que a gente fomenta aquele segmento específico. Então, começando talvez com projetos menores e expandindo para projetos cada vez maiores, buscar um modelo de garantias que faça sentido para você também conseguir atrair o privado. E nos projetos de concessão florestal, é um projeto que eu tenho uma atuação bem próxima, que nem eu comentei com vocês no começo da nossa conversa. É um projeto ainda, um setor ainda pequeno, se for olhar em quantidade de projetos. É bem embrionário, mas são projetos muito legais, porque aqui a gente está falando de um setor em que você faz projetos que o foco dele não é a remuneração do setor público com a extração de um item específico da floresta ou com a venda de crédito de carbono, mas sim a proteção dessas áreas de floresta no Brasil. Então, quando a gente fala em concessões florestais, a gente tem 2 tipos. Uma que é a concessão para manejo florestal sustentável e a outra que é a concessão para restauração. O governo ele tem muitas unidades de conservação pelo Brasil inteiro. Sim. Tá? Essas unidades de conservação, aqui a gente está falando de 40% mais ou menos do território nacional. O Brasil ele tem 850 milhões de hectares.
Desses 850 milhões de hectares, os 340 são territórios dentro de unidades de conservação. E dentro dessas unidades de conservação, o governo quer proteger essas áreas, quer fazer com que a área de floresta tropical que você tem ali dentro continue de pé. E para isso, ele precisa de diferentes mecanismos de proteção. E o Estado ele não tem capacidade para conseguir proteger toda essa quantidade. Olha isso, são 340 milhões de hectares para áreas específicas do governo, às vezes do ICMBio que está ali, para proteger uma unidade gigante. E como que você faz isso? Então, as concessões eu vejo que são um modelo bem interessante para conseguir proteger áreas de floresta. Mas aí, se vocês quiserem, a gente entra um pouco mais nessa área. Eu queria que você entrasse realmente nos detalhes. Quando a gente olha os números que você mandou, são mais ou menos 280 projetos no total. Se eu não me engano, são 26 que estão perto de ir a leilão, né, de licitação. Você falou que existem dois tipos. Hoje, principalmente olhando para esses projetos que estão mais próximos de licitação, qual que é o modelo da maioria, né? E também uma coisa que o Maurício trouxe, a questão da contrapartida, né? Você falou que a concessionária, no caso, ela não vai extrair nada daquilo, ela precisa proteger. E como tornar isso viável e como atrair os players para esse projeto, para esse tipo de projeto também? Legal, são dois modelos bem diferentes, tá? E ela extrai sim, só que de forma sustentável. Então, quais que são os modelos de concessão florestal que existem hoje? Em 2004, você teve a Lei de Gestão de Florestas Públicas, que permitiu, a partir de então, o governo conceder áreas de floresta para iniciativa privada. Tá? 2006, na verdade. E o que acontece? Desde então, o governo pode conceder áreas dentro de florestas nacionais para que seja feito um manejo florestal sustentável. Então, esse é uma modalidade de concessão florestal. Manejo florestal sustentável, o que é? É como se fosse um sistema de rodízio em que a empresa que assume aquela área, ela pode retirar madeira da floresta, só que num formato sustentável, que nem pesca sustentável. Você só pode pegar um peixe de determinado tamanho, determinada espécie, num período do ano. Aqui é a mesma coisa, você só vai poder retirar uma quantidade específica, de um tamanho, né, de um diâmetro específico, e você tem que fazer isso num sistema de rodízio. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje, 1 hectare, ele é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, um Maracanã, ali, tá? Quando você pega esse 1 hectare, ele tem cerca de 1.000 árvores dentro desse 1 hectare. E dessas 1.000 árvores, 200 são árvores adultas. Aí dessas 1.000 árvores, quantas vocês acham que um concessionário pode tirar nesse formato de manejo florestal sustentável? 10%? Menos? 5 árvores. Então ele vai tirar de 5 a 6 árvores dessas 1.000. E ele só vai voltar naquele mesmo hectare que ele retirou essas 5 ou 6 árvores depois de 31 anos. Então ele vai fazer todo um ciclo para que, aonde ele retirou a árvore, a árvore que está debaixo, que começa a receber a luminosidade solar, ela começa a crescer, ela se regenera ali, aquela área da floresta regenera, e quando ele voltar lá depois de 31 anos, você tem a mesma quantidade de madeira para ser novamente explorada. Só que aí o que acontece? Em contrapartida, essa empresa que entrou ali naquela área, ela vai ter que contratar uma brigada de incêndio para proteger a floresta, ela vai ter que fazer um monitoramento remoto com análise de imagem satélite para ver se tem algum local onde a área que ela está atuando está com algum tipo de degradação que não deveria estar acontecendo. Então ela tem uma série de obrigações de proteção daquela área que faz com que um projeto de manejo florestal sustentável, que é uma das modalidades de contratação para a concessão florestal, ele acabe protegendo as áreas de floresta nativa, ao invés de deixar ela num formato que aconteceu com várias unidades de conservação, que elas não tinham um projeto ali dentro e, aos poucos, foram entrando e degradando com mineração, desmatamento, agropecuária, dentro de unidade de conservação. E aí que surgiram os projetos de restauração de áreas degradadas. Então, áreas que hoje estão dentro de unidade de conservação, que por algum motivo o Estado não conseguiu proteger e ela foi degradada, desde 2023 teve uma alteração na legislação que permitiu que as empresas que ganham essas concessões de área de floresta possam fazer a venda de crédito de carbono. Então, o primeiro modelo, ele extrai
a madeira, vende a madeira, numa quantidade super pequenininha, porque ele vai ter uma área de 100 mil hectares para proteger, e ele vai fazer um rodízio desses 100 mil hectares em 30 anos. Então, ele vai dividir esses 100 mil em 1/30 e a cada ano ele vai passar em uma dessas unidades de produção anual, que são UPAs. E no outro modelo, é um modelo em que o licitante que ganha a área, ele vai ter que realizar plantio de mudas, vai ter que corrigir o solo, vai ter que acompanhar a restauração, proteger a área para regenerar e recuperar uma área de floresta que foi degradada, que virou um pasto, que virou uma área ali que está com uma capoeira, né, que é uma vegetação meio rasteira que começou a regenerar, e ele precisa ir lá e restaurar essa área. E aí a remuneração dele é com base na venda dos créditos de carbono, que é algo bem, bem diferente, né? À medida que a árvore vai crescendo, ela vai absorvendo gás carbônico, né, da atmosfera, e ela converte isso em carbono na madeira. E aí esse carbono na madeira que vai sendo acumulado é o que a gente contabiliza ali para ver o quanto que aquela restauração específica gerou de crédito de carbono, de toneladas de crédito de carbono, para ele vender para o mercado. Ô Bruno, esses contratos ou esses projetos aí, curiosidade, né? Já tiveram alguns que foram a leilão, né? Como tá a questão de players, né? De interessados, e ainda me surge uma dúvida, assim, em grandes números, né? Pelo que eu entendi, quando tem replantio, deve ser um pouco intensivo em CAPEX nesse início, e depois vira só OPEX. Em termos de grandes números, né? Em termos de quanto de investimento um player interessado precisa fazer inicial e como que seria esse OPEX ao longo do projeto e quantos anos normalmente é esse tempo de exploração ou, enfim, de manutenção dessa floresta. Legal. Então, pensando aqui nos dois modelos, eu vou começar pelo de restauração, que eu acho que é o mais complexo. Porque para restaurar, a gente está falando de um investimento alto no início, em que ele não vai ter quase retorno durante um bom período de tempo. Porque você vai plantar, vamos dizer que você tem 10 mil hectares para plantar, que é o caso, por exemplo, da Floresta Nacional de Bom Futuro, que foi uma licitação recente que aconteceu, que foi inclusive na B3, há bem pouco tempo atrás, e tinham 2 unidades de manejo florestal. Uma delas você teve licitante vencedor e a outra não teve licitante. Então, aí já está um ponto relativo à atração do mercado com relação a esse tipo de projeto. É algo muito novo. Só tiveram 2 projetos até hoje, desde 2023, que foram licitados no modelo para restauração. Um foi a APA Triunfo do Xingu, que foi o Munir da Sistêmica que ganhou essa licitação. São 10 mil hectares de área degradada para serem restauradas. E o outro projeto que foi licitado é o de Bom Futuro, né? Que é uma floresta em Rondônia, que tem quase 100 mil hectares, e desses 100 mil hectares, cerca de 15 mil estão degradados. Quando a gente pega esse montante de área degradada, a empresa que vai restaurar, ou pelo menos na modelagem financeira que a gente constrói, ela vai fazer de forma faseada isso, né? Então ela não vai conseguir restaurar 10 mil hectares de largada, né, no ano 1. Ela vai ter que fazer isso no ano 1, 2, 3, 4, 5. E aí a receita dela depende do crescimento das espécies das árvores que ela plantou. Então, à medida que aquela árvore vai crescendo, ela vai fazer um inventário florestal amostral, ver o quanto de volume que aquela árvore ganhou e o quanto que ela conseguiu acumular, né, de carbono na madeira, e retirar, então, o gás carbônico da atmosfera, para fazer a venda desse crédito de carbono. É um projeto que ele leva bastante tempo, né, para você conseguir ter, de fato, os primeiros retornos. Então, é um modelo de contratação um pouco mais complexo mesmo, e ainda muito incipiente. A gente não tem tantos players para atuar em áreas tão grandes. Não existe nada de contraprestação. Não tem nenhuma contraprestação. É só no equilíbrio de exploração da própria floresta. Com base no que o concessionário consegue gerar de retorno em cima da floresta, com a venda da madeira, de concessões florestais para manejo, e com a venda dos créditos de carbono. E o investimento que você comentou, a gente está falando ali por hectare em algo em torno de 30, 40 mil reais por hectare para você conseguir fazer a restauração de cada um desses hectares. Então, esses projetos de Bom Futuro, que a gente está falando de uns 7 mil hectares, se não me engano, o CAPEX estimado estava em torno de 200 milhões, tá? Só para entender, você falou que um dos projetos que já foi para licitação eram mais de 100 mil hectares, mas 10 a 15 mil estavam degradados. O que a empresa pode fazer com o restante? Ela pode fazer
ter, dentro daquela regra que você explicou, extrair e vender a madeira ou não? Nesse caso, a gente não permitiu, porque são públicos muito diferentes. Entendi. O público que vai fazer a restauração é uma empresa que geralmente vai vender esses créditos para players internacionais, Microsoft, Amazon, Toyota, e ela não está geralmente tão interessada em realizar extração de madeira. Então, dentro desse projeto, a gente concedeu, né, a área como um todo, mas essa área que não está degradada hoje, a empresa que está ganhando a licitação, ela vai ser responsável por proteger. Entendi. Então, ela vai ter que fazer monitoramento remoto, colocar a brigada de incêndio e proteger aquela área de floresta que tem um risco expressivo de ser degradada porque ela está próxima de áreas que já foram desmatadas. Então, ali é um projeto em que você tem que ter um contato muito próximo com comunidades do entorno para conseguir conscientizar as pessoas de que aquele projeto ali que vai trazer, né, a restauração da área também vai trazer benefícios. A gente colocou dentro dos projetos algumas linhas aqui específicas de encargos acessórios. E já é algo que já existe em projetos de parques e é super legal para desenvolver o entorno. Então, são valores específicos que essa concessionária que a licitação vai ter que depositar numa conta e esses valores vão ter que ser destinados para proteção da floresta, desenvolvimento de comunidades do entorno, recursos específicos para comunidades indígenas que estão no entorno. Então, por exemplo, do lado de Bom Futuro tem a comunidade indígena caritiana. E aí você tem uma série de recursos que vão ser destinados para essa comunidade para poder desenvolver itens relativos a saneamento, a educação, saúde. Então, por exemplo, aquela comunidade precisa de um poço artesiano, precisa de um posto de saúde, precisa de itens específicos, por exemplo, para odontologia. Então, a gente vai utilizar esses recursos para auxiliar comunidades que estão no entorno e são recursos que saem do próprio projeto. Então, são bem legais, projetos bem interessantes. Dentro desse pipeline de projetos florestais, quantos tem para sair? Já tem data para esses editais e esses leilões? Não tem uma data específica, mas tem alguns muito próximos. A gente acabou de licitar Bom Futuro. Teve a licitação de Jatuarana também, no ano passado, que mais de 400 mil hectares de área concedida. É legal mostrar que, de 2006 até hoje, a União tinha 1,3 milhões de hectares concedidos. Então, uma quantidade pequena, se você for olhar o tanto de áreas que ela tem disponível para ser concedida. Em uma licitação que a gente fez, que foi de Jatuarana, foram mais de 450 mil hectares. Então, isso já aumentou para caramba a área concedida. Tem Castanho, que está em licitação, e a licitação vai acontecer em julho, tá? Então, é uma outra área, em uma gleba, inclusive. É algo bem, bem interessante. Tem florestas como Balata e Quiri, que estão em fases finais de estruturação do projeto e devem ser licitadas nos próximos meses. E tem um pipeline grande de projetos que, inclusive, o BNDES e o BID estão incentivando e estão apoiando na estruturação, tanto de restauração quanto de manejo florestal sustentável. Então, se a gente pegar aqui em termos de hectares, acho que somando, deve ter mais de 10 milhões de hectares em áreas sendo estruturadas. Só a Radar, a gente tem um projeto específico, que são 7 unidades de conservação para serem restauradas, que as 7 unidades somam mais de 5 milhões de hectares. E essas são específicas para serem restauradas. E aí a gente cai naquele ponto, né? A gente está num mercado ainda muito embrionário, e a gente precisa conseguir desenvolver players para atuarem nesse setor. Então, a nossa ideia agora é tentar lançar vários projetos de diferentes tamanhos, menores, maiores, médios, para conseguir começar a fomentar empresas novas entrarem nesse segmento para atuarem, e a gente, que nem hoje acontece com rodovias, que você lança uma licitação e tem vários players interessados, fazer com que isso aconteça também nos projetos de concessão florestal para restauração, que é algo que ainda está muito embrionário e a gente precisa desenvolver. E a ideia do BNDES, inclusive, é fazer um arco de proteção no norte do Brasil para conter o avanço do desmatamento. Então, são vários projetos de concessão no norte do Brasil para proteger uma faixa específica aqui de área de floresta para o desmatamento não avançar desse ponto em diante. Então, é um setor que eu acho muito legal. Muito legal. A gente está caminhando para o final, e aí eu tenho algumas últimas perguntas. Claro.
A questão do desafio, né? Você falou um pouquinho dos players, né? A questão do desafio para essa modalidade que é tão embrionária é realmente a atração desses players. E que tipo de players em outras áreas de concessões PPPs você acha que tem uma sinergia que poderia atuar dentro desse mercado, seja de manejo, seja de restauração? Tá, para o mercado de restauração ainda é bem embrionário, porque é algo recente, né? Das empresas poderem realizar a venda dos créditos de carbono que são gerados dentro de um projeto de restauração e uma concessão florestal. Para os projetos de manejo florestal sustentável, você já tem um leque maior de players que já atuam no mercado. Que, inclusive, é um setor mais voltado para a parte madeireira, serrarias, né? Então, você já tem um leque maior de players. Nos projetos de restauração, aí sim é algo que a gente está começando a desenvolver esses players. E o que eu acho que daria para linkar com outros tipos de projetos, talvez não o mesmo player, porque é algo muito específico a restauração, né? Mas pode ser que você tenha projetos específicos de rodovias ou outros projetos em que você faz algum tipo de supressão, né, de vegetação nativa e que precisa recompor aquela área. E esses players que estão sendo desenvolvidos aqui podem também participar e compensar essa restauração dentro desses outros projetos maiores que estão sendo feitos em outros segmentos. Uma outra coisa que eu acho que é legal a gente trazer para cá, dessa visão de um mercado ainda embrionário, é aplicar essa mesma lógica para outros segmentos. Segmentos que hoje não têm tantos projetos de concessão ao PPP, mas que precisam ser desenvolvidos e que é um modelo muito legal de contratação, que faz total sentido, a gente também começar a pensar em formatos para fomentar e desenvolver novos players dentro desses segmentos. Muito bom. O Bruno, só para a gente encerrar minha última pergunta, na sua visão, um mito sobre PPPs. Um mito sobre PPPs? Eu acho que aquele principal, que o pessoal sempre confunde quando a gente vai conversar sobre PPPs e concessões em diferentes locais, não é uma privatização, né, gente? Uma PPP não é uma privatização, é uma concessão de algo que é do setor público, que vai ficar por um determinado período com o privado. Ele vai utilizar aquela área específica, aquele recurso, aquela infraestrutura e devolver para o setor público quando acabar o prazo contratual. Em condições melhores. Em condições melhores, exatamente, em condições melhores. É isso aí. E, Bruno, a minha última agora você falou de 10 milhões de hectares que devem ser licitados aí nos próximos anos, né? Tem um valor de investimento? Se a Radar conseguiu mensurar o quanto, olhando para tudo que já está mapeado hoje, né? O quanto que esse mercado pode movimentar? Olha, não tem um valor específico para os 10 milhões, mas eu consigo dizer que é algo pequeno, tá? Porque quando a gente olha em termos de investimento, projetos de rodovias, abastecimento de água e esgotamento sanitário, ferrovias, eles têm... A maioria dos projetos a gente está falando na casa do bilhão. Então, 5 bi, 6 bi, 7 bi, 8 bi. Aqui a gente pega um projeto de floresta, ele varia de 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, até, no máximo, 100, 120 milhões. Então, são projetos pequenos. Se a gente colocar tudo isso, né, todos esses 10 milhões somados, ele não vai dar, eu acredito que um projeto, por exemplo, de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Piauí, por exemplo, foi listado recentemente, tá? Então, em termos de número de projetos, bastante projetos eu acho que devem sair, não tanto quanto iluminação pública ou resíduos sólidos, mas o valor de investimento geralmente mais baixo, tá? Um CAPEX menor, quando comparado com rodovias, ferrovias, água e esgoto. Mas ainda assim é um segmento muito importante. Super importante, porque querendo ou não, a gente está falando de projetos que vão ajudar a proteger a área de floresta nativa no Brasil, conter o avanço do desmatamento. Então, apesar do investimento ser pequeno, eu acho que a gente tem que dar um foco para esse tipo de projeto, porque são projetos que vão ajudar para clima no futuro, para disponibilidade de água, né? Então, uma série de itens que você tem de serviços e itens relacionados à manutenção de floresta nativa
que com capex baixo que a gente está vendo, a gente consegue proteger e eu acho que faz total sentido desenvolver e avançar com essa agenda de projetos florestais. Ótimo. Maurício, agradecer mais uma vez a condição sempre excelente da entrevista. Eu que agradeço, André. Companhia faz diferença. Exato. E agradecer ao Bruno pela participação, agradecer a Radar, parceira de longa data aqui da Exame. Muito obrigado, Bruno, por ter disponibilizado seu tempo para conversar com a gente. Obrigado a vocês, André, Maurício. Um prazer estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo muito bom. Legal, pessoal. E agradecer a você que nos acompanhou até agora. Siga o canal da Exame no YouTube, se inscreva nas nossas redes sociais e também acesse o site da Exame, nossa editoria dedicada a notícias sobre infraestrutura. Até a próxima!